Salve, salve galera, salve, salve rapaziada. Então, Berreal na área. Olha só, a notícia de hoje, o assunto de hoje, muitas pessoas, ela já não é muita novidade, mas eu percebo que ainda tem pessoas que têm essa dúvida, tá? É uma coisa simples, mas eu percebo que as pessoas têm essas dúvidas sobre melhorias no computador. A gente chama isso daí de upgrade, tá? Quando é que eu posso fazer melhoria no computador? Se dá para fazer melhorias no notebook? Em que eu posso fazer melhorias no notebook? Ou por que eu não consigo colocar uma placa de vídeo, por exemplo, no meu notebook? Ou por que eu não consigo colocar em que eu posso melhorar o meu notebook? Por que dentro do desktop eu consigo fazer uma coisa e no notebook eu não consigo? E parece que é absurdo, mas tem muita gente que não sabe de informática, que não tem essa noção na parte de informática, o porquê que não posso fazer certas coisas no notebook, que sendo que no desktop eu consigo fazer. Então vou deixar uns exemplos, tá? Na prática aqui, mostrar na prática o que é uma placa-mãe de um notebook e a placa-mãe de um desktop. E aí vocês vão entender bem claro, sendo que o exemplo que eu vou colocar já é de uma placa-mãe estragada e teve algumas alterações para os dias de hoje. E aí eu vou falar o porquê que teve, qual é a alteração que teve, o porquê. Olha só, essa daqui é uma placa-mãe de um notebook. Isso aqui é um computador já estragado, dá para perceber, né? E ele pode ver que ele é uma estrutura só dele. Os engates aqui dos cabinhos, tá vendo? Onde vai o conector, a parte do VGA, as USBs, até essa entrada aqui, é tudo feito de forma estratégica. Tá? O cabo, onde que vai. Cada notebook ele vai ter uma plataforma própria para si. Não tem como copiar, não tem uma parte genérica, entendeu? Isso daqui é o que alterou, isso aqui é um notebook bem antigo, tá? E isso aqui foi alterado, porque nos dias de hoje, o processador ele já não vai mais nesse negócio aqui que a gente chama de socket. Ele não vai mais no socket. Os notebooks de hoje, eles são soldados. O processador, ele é soldado na placa-mãe. O processador é aquele, Core i5, Core i3. Isso daí é o processador, ele vai soldado diretamente na placa-mãe. Então nem isso a pessoa tem mais a liberdade de alterar. Não tem como, antigamente, por causa disso daqui, tu tinha um Core i3, por exemplo. Se tu quisesse melhorar para um Core i7, você teria condições, porque é o mesmo engatezinho ali, tá vendo? E a placa-mãe, se suportasse isso daí, tu trocava. Só que nos dias de hoje não, eles são feitos soldados, são feitos já com soldas na placa. Então a placa-mãe nos dias de hoje já é uma peça só, é uma peça inteiriça. A única coisa que você altera num notebook é memórias e o HD. São as duas únicas peças, basicamente, que você consegue alterar dentro de uma plataforma de um notebook. E, no entanto, se você já observar aqui num PC normal, olha o espaço que ele tem aqui interno. Tu tem já os conectores aqui para colocar o HD, tu já tem opção de colocar uma placa de vídeo melhor, até se tu trocar a placa de vídeo, colocar uma outra placa de vídeo. A placa-mãe, ela já tem uma certa estrutura base ali, se você quiser colocar uma outra placa-mãe, ele tem condições de colocar a placa-mãe, processador. Se quiser trocar o processador, trocar a placa-mãe, trocar tudo, você tem condições. E reaproveitar o gabinete, você tem condições. Isso daí no notebook já não tem essa condição. Tu não tem condições de reaproveitar a carcaça dele ali e trocar a placa-mãe, trocar tudo, melhorar, colocar tudo de última geração como é no desktop. Entenderam, galera? A estrutura de uma peça é bem diferente da outra. Não tem como você fazer uma adaptaçãozinha,
fazer aquele jeitinho. Não, aquele jeitinho brasileiro na área da informática não existe. É encrenca, não dá, simplesmente tem certas coisas que não dá. Então, o porquê que eu falo isso das diferenças? Quando você, que é um profissional da área de, sei lá, tá querendo se tornar um profissional na área de design ou arquitetura e pretende comprar um notebook, você já sabe que você não vai ter condições de melhorar ele. No máximo que tu vai colocar é mais memória e trocar o HD. E ponto, acabou. Não tem o que fazer mais. Tu não vai colocar mais coisa do que isso. Melhorar a placa de vídeo? Não. Melhorar o processador? Não. Comprou um notebook, aquele notebook vai ser para teu e já era. Beleza? E o problema de tudo é que é o seguinte, estragou a placa-mãe, não tem outra sobressalente. Você vai ter que achar especificamente aquela placa-mãe. Você tem que comprar especificamente a mesma placa-mãe que é do seu notebook, diferente de um desktop. No caso de desktop, tu tem o processador, como o caso desse desktop que aconteceu. Caiu um raio, queimou a placa-mãe dele. Eu vou ter condições de reaproveitar o processador dele, eu vou ter condições de reaproveitar talvez as memórias, vou ter condições de reaproveitar outras peças. Se a placa-mãe foi para o pau por causa do raio que caiu, só que pode ser que tem condições de ser aproveitado outras peças ali, a gente tem condições de reaproveitar. Talvez colocar uma placa-mãe um pouco mais baratinha, conseguir uma placa-mãe, se o cliente pode colocar uma placa-mãe gamer, ou pode achar que colocar uma placa-mãe mais baratinha dá. Então tu tem uma margem de preços para navegar nessa história. Tu pode ir de 500 o céu é o limite para você comprar uma placa-mãe para o seu computador. E em compensação, no notebook não. Se no notebook a tua placa-mãe está custando 1.000, é 1.000 que você vai ter que gastar e pronto, acabou. Não tem essa, não tem fazer, não tem outro, não tem escolha. Tu tem que gastar aquilo porque é aquilo que vale. Então o que eu estou querendo dizer? Notebook é prático? Vale a pena? Lógico. Só que antes de comprar um notebook ou desktop, você tem que analisar o que você quer. Se vai querer uma ferramenta que você vai poder trabalhar fora de casa, ou vai ter uma ferramenta que você vai poder ter que levar fora de casa, porque o desktop não é prático nesse sentido, ou se você vai precisar de uma ferramenta dentro de casa, que você vai utilizar somente dentro de casa, que não vai precisar sair andando com ele nas costas. Se você for utilizar ele só dentro de casa, não pense duas vezes. É desktop, pronto, acabou. Não tem que nem pensar. Se você for utilizar fora de casa, aí é notebook. Mas aí tu pensa. Porque se precisar melhorar, se precisar trocar qualquer peça, é mais complicado. Beleza? Tomara que eu tenha tirado algumas dúvidas. Para muitos, eu sei que eu não falei absolutamente nenhuma novidade. Mas vocês têm que entender, galera, que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você tem, o mesmo conhecimento que eu tenho. As pessoas, às vezes, chegam aqui na minha loja fazendo essas perguntas e tu não tem noção de quantas pessoas fazem essa pergunta para mim. Berriel, eu consigo fazer melhorias no meu computador em quê? Essas imagens pode ser utilizar, você pode utilizar essas imagens, eu peguei no canal do YouTube essas imagens do cara mostrando como é que é uma placa-mãe de um notebook, por isso que eu não tenho condições de melhorar mais esse meu notebook, preciso trocar esse meu notebook, entendeu? Ou para o teu pai, ou para tu, enfim, para quem você achar melhor. Não consigo mais melhorar esse meu notebook por causa disso, que ele não tem condições de ser melhorado. Já coloquei memória, já troquei o HD, não tem mais o que melhorar nele. Eu preciso de um notebook com placa de vídeo, então vou trocar esse notebook, vou comprar um com placa de vídeo.
Ah, eu não vou sair de casa, vou trabalhar em casa. Então não vou comprar um notebook, eu vou comprar um desktop, porque aí ali dentro eu consigo melhorar ele internamente, consigo fazer as coisas melhor. Beleza? Beijo no coração. Espero que tenha ajudado. Fui!